Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Camilo, professor aqui do canal. O nosso vídeo de hoje será sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Existem grandezas que são caracterizadas perfeitamente apenas pelo seu valor. Se eu te pergunto quantas horas são e você responde 10h30, apenas essa informação me dada já é completa para que eu possa compreendê-la. A essas grandezas chamamos de grandezas escalares, porque apenas o seu valor e a sua unidade já fornecem tudo aquilo que precisamos. Por exemplo, temperatura, tempo e pressão. Porém, outras grandezas precisam de informações adicionais além do valor. Por exemplo, se você me disser que viu um amigo em uma moto na estrada que liga a cidade A à cidade B, apenas essa informação não caracteriza perfeitamente seu deslocamento. Agora, se você disser que ele estava na estrada, viajando da cidade B para a cidade A, então essas informações em conjunto me permitem entender essa grandeza. Essas grandezas chamamos de grandezas vetoriais. Elas são caracterizadas por três informações. Elas possuem módulo, direção e sentido. Um vetor é um segmento de reta caracterizado por uma seta na ponta. O módulo é o tamanho desse vetor, ou seja, o seu valor. A direção é a reta que esse vetor está, e o sentido vai dizer para onde aponta esse vetor. Se estamos na direção horizontal, é o sentido desse vetor que irá nos dizer se esse vetor aponta para a direita ou se esse vetor aponta para a esquerda. Operações vetoriais, soma de vetores. Se eu tiver dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, eu posso somá-los e obter um vetor soma. Basta eu somar o módulo do vetor A com o módulo do vetor B. Se o meu vetor A tem módulo 3 e o meu vetor B tem módulo 4, eu vou obter um vetor soma de módulo 7. Agora, se eu tiver dois vetores na mesma direção, em sentidos opostos, eu também posso somá-los. Só que irei pegar o módulo do maior vetor menos o módulo do menor vetor. É uma subtração, mas geralmente continuamos chamando de soma. Então eu teria 4 menos 3, e meu vetor soma teria módulo 1. No caso de dois vetores perpendiculares entre si, eu vou utilizar uma regrinha bem básica chamada pé-ponta ou início e fim. Eu vou colocar a ponta de um vetor com o pé do outro, obtendo assim um triângulo retângulo. Eu vou ligar a ponta e o pé que sobraram e vou obter o meu vetor soma sendo a hipotenusa desse triângulo. Para encontrar o seu módulo, basta utilizar o teorema de Pitágoras. Então, o meu vetor soma ao quadrado é igual ao meu vetor A ao quadrado mais o meu vetor B ao quadrado. Multiplicação por um escalar. Se eu multiplicar um certo vetor A por o módulo de um escalar maior do que 1, eu vou obter sempre um novo vetor maior que o vetor original. Se esse escalar for positivo, eu vou manter a mesma direção e o mesmo sentido. Se esse escalar for negativo, eu vou manter a mesma direção e inverter o sentido do vetor. Se eu multiplicar um vetor A por o módulo de um escalar menor do que 1, eu vou obter sempre um novo vetor menor do que o vetor original. Se esse escalar for positivo, eu vou obter um vetor na mesma direção e no mesmo sentido. Se esse escalar for negativo, eu vou inverter o sentido e manter a mesma direção. Agora, se eu tiver dois vetores que não sejam perpendiculares entre si, nem estejam na mesma direção, eu preciso utilizar a regra do paralelogramo. Vou projetar o vetor B e o vetor A e vou obter um paralelogramo. Eu traço a diagonal principal e essa diagonal principal é o meu vetor soma. Na subtração, eu
eu realizo o mesmo processo, só que o meu vetor da subtração será a diagonal secundária, como vocês podem ver aqui nesta imagem. A fórmula para encontrar o módulo desse vetor não é muito utilizada no ensino médio, porém irei passar para vocês por motivo de dúvidas. O meu vetor soma ao quadrado é igual ao meu vetor a ao quadrado mais o meu vetor b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do menor ângulo entre o vetor a e o vetor b. Na subtração, eu utilizo a mesma fórmula, porém, no lugar de menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de θ, eu utilizo o sinal negativo. Quando somamos dois vetores, obtemos o vetor resultante da soma. Agora iremos fazer o procedimento inverso, chamado de decomposição de vetores. Eu tenho o eixo cartesiano x, y, e eu coloco o meu vetor na origem desse eixo. Então eu projeto a sua sombra em cada eixo, obtendo assim as duas componentes, a x e a y. Com esses três vetores, existem três relações fundamentais. A primeira delas é que eu tenho um triângulo retângulo, chegando assim na seguinte fórmula, que o meu vetor a ao quadrado é igual à sua componente x ao quadrado mais a sua componente y ao quadrado. E existem duas relações trigonométricas muito importantes, a do cosseno e o seno. Essas duas relações irão permitir com que eu possa calcular o valor das componentes. A x será igual ao vetor a vezes o cosseno de θ. θ é o ângulo entre o vetor a e o eixo x. E a minha componente AY será igual ao vetor a vezes o seno de θ. Mas tomem muito cuidado com este ângulo. Essas duas fórmulas é para o ângulo entre o vetor e o eixo x. Caso esse ângulo esteja entre o vetor e o eixo y, eu preciso inverter as duas fórmulas. O meu AX passará a ser A vezes seno de θ, meu AY A vezes cosseno de θ. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, assim você ajuda o canal a crescer cada dia mais. Bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo.